Olá, você está no canal Pérola Diária. Vamos multiplicar os talentos. Amém? Aquilo que você receber de Deus, compartilhe, passe adiante, abençoe alguém e assim Deus vai te abençoar e vai abençoar a pessoa que receber também. E eu vou entregar aqui uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Não pare no meio do caminho. Essa é a mensagem. Vamos lá em Marcos 4:35, fala que naquele dia já tardinha Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem do lago. Vamos para a outra margem. E os discípulos obedeceram. Jesus entrou no barco, os discípulos também entraram no barco. Só que chegou o momento, Jesus dormiu. Dormiu. E veio uma grande forte chuva, um grande vento. As ondas começaram a sacudir o barco e o barco quase que ia afundando. E Jesus estava no barco. Mas só que Jesus estava o quê? Dormindo. Amado, minha amada, o que Deus está falando conosco? Jesus está na nossa vida. Esse barco é a nossa vida, ele está nele. Só que não podemos deixar Jesus dormir. Nós temos que despertar Jesus na nossa vida. E como que eu vou despertar Jesus? Com a nossa fé, com a tua fé, com a maneira que você crê. Nós temos que despertar Jesus. Por quê? Porque as lutas vão vir. Todos nós temos luta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, as lutas virão. E nós vamos vencer, nós temos que vencer essas lutas para poder o quê? Continuar. Para poder chegar onde Deus quer que chegamos. E os discípulos apavorados acordaram Jesus. Nós vamos morrer, mestre, acorda. E Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e tudo se aquietou. O que é que se levantou contra você? O que está sendo uma muralha, um vento forte, uma grande onda na tua frente? Desperte Jesus. Qual está sendo o teu grande problema? Desperte Jesus com a tua fé. E faça a mesma coisa que Jesus fez. Repreende o vento, repreende esse problema, esse mal. E tudo vai se cessar. Repreenda em nome de Jesus. Porque aquele que crê no Senhor farão as mesmas obras que ele fez. Aquilo que Jesus fez é o que nós temos que fazer, repreender o mal, repreender esse problema, repreender essa enfermidade, repreender essa situação que surgiu, que está tentando, fazer seu barco ir a pique. Não. Repreende em nome do Senhor e tudo vai se cessar. E você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você tem que chegar do outro lado da margem. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar para os novos horizontes, para as coisas novas que Deus tem para mim e para você. E quando surgiu o problema, Deus me dá a solução aqui, porque eu vou vencer essa situação, vou seguir a direção de Deus, eu vou vencer essa situação e vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Um outro exemplo está em Josué capítulo 3, versículos 16 e 17. Deus falou para Josué: Josué, você vai fazer esse povo atravessar o Rio Jordão. Deus ordenou, leva esse povo e atravessa. Só que o Rio Jordão, chegaram diante do Rio Jordão, o rio era imenso, era um mar de água, de grandes águas, não tinha como atravessar. Amados, e às vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai encontrar tantas dificuldades, que às vezes a gente não sabe o que fazer, muita gente acaba parando, muita gente acaba desistindo, muita gente acaba regredindo, voltando atrás. Não! Busca a direção de Deus. Deus, como resolver essa situação? Como resolver esse problema? Como eliminar isso? O que fazer aqui? Foi o que Josué fez. Deus falou: você vai fazer esse povo atravessar. Então, Deus, como que eu faço? Porque o rio está cheio, água transbordantes, forte. Como que eu vou fazer esse povo atravessar? Mas Josué pediu a direção de Deus. Deus instruiu Josué. Deus falou para Josué: coloca o sacerdote com a arca da aliança na frente. A minha palavra tem que estar na frente. E eles avançaram.
Os sacerdotes começaram a pisar. Cada passo que eles davam de fé sobre aquela água, a água ia recuando, e o solo ficando seco, e as pedras começaram a aparecer no solo, e eles davam o passo de fé, de acordo com a ordenança de Deus, com a palavra de Deus, e o próprio Deus drenou aquele rio para aquele povo atravessar. Cada passo de fé que você der, homem e mulher de Deus, você vai ver as maravilhas de Deus. Coloca a palavra de Deus à frente. E aquele povo que não sabia o que fazer, mas Josué obedeceu a direção de Deus, seguiu as instruções de Deus, colocou a arca à frente. O próprio Deus drenou aquela água e o povo atravessou o Jordão a seco. Qual é o Jordão que está na tua vida? Qual é a sua dificuldade? Qual é o teu problema? Não importa se o seu problema é grande, você tem que crer em Deus. Você tem que agir na fé. Você tem que ser uma pessoa de coragem. Uma pessoa valente. Uma pessoa que crê em Deus até todo momento. Você tem que seguir o que é a direção de Deus. Hoje essa arca da aliança é Jesus na minha vida e na tua vida. Com ele nós vamos avançar e nunca retroceder. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Quando Deus dá uma missão, quando Deus dá uma ordem, Deus também dá as ferramentas. Você vai atravessar essa dificuldade. Você não vai atravessar essa dificuldade, esse problema sozinho, você vai atravessar ele com Cristo. E aí você vai obter vitória com ele. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Não vai ser o Jordão que vai te impedir. Não vai ser o vento forte que vai te impedir. Não vai ser as ondas fortes que vão te impedir, não. Sabe por quê? Porque você despertou Jesus na tua vida. Você desperta Jesus com a fé quando você crê na palavra dele. Quando você crê naquilo que ele falou no teu coração. Quando você segue a direção dele, você coloca a palavra dele à frente. Meu amigo, todos os teus problemas vão se aquietar. Tudo vai se acalmar. Você vai ver a bonança de Deus. Deus tem bonança para te dar. Não pare no meio do caminho. Não seja aqueles que retrocedam, mas seja aqueles que avançam. Faça como está lá em Hebreus 12, 1 e 2, né? Avançando para o alvo. Quem é o teu alvo? Jesus. Eu vou avançar. Eu não vou ser aqueles que retrocedam, não. Eu vou tomar posse da minha bênção. Eu vou tomar posse. Eu não vou ser aqueles que retrocedem, não. Você está entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Tem que agir. Coloca a palavra diante de você e você vai ver o milagre de Deus. Então, aqui em Hebreus 12, diz, né? Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservamos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e ela quem a aperfeiçoa. Ele não deixou a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Então, não retroceda. Jesus, quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele poderia ter retrocedido, falar, não, Deus, eu não vou para a cruz, mas ele não retrocedeu, não. Ele foi até o final. Meu irmão, hoje ele está sentado no trono, ao lado de Deus Todo-Poderoso. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue e nada vai te pedir. Mas para você chegar lá, você tem que agir na fé. Você tem que crer. E você não pode deixar Jesus dormir, você tem que despertar Jesus. E como que eu desperto Jesus? Com a minha fé. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, tudo é possível àquele que crê. E nós cremos em Ti, Pai. Muitos de nós, Pai, às vezes começamos a fazer algo, começamos a estudar, começamos um projeto,
Começamos a fazer a obra e às vezes paramos, Pai, no meio do caminho. Muita gente às vezes tem parado a faculdade no meio do caminho. Tem muita gente que tem parado um sonho no meio do caminho. Tem muita gente que tem parado de fazer a obra do Senhor e retrocederam. Não, Pai, nós não vamos ser essas pessoas que retrocedem. Porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Nós vamos avançar. Contigo nós avançaremos. Nós vamos chegar do outro lado, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, não importa a dificuldade, não importa o problema que surgir, nada, Pai, vai nos impedir de avançar, de chegar do outro lado, nos novos horizontes, das coisas novas que o Senhor tem preparado para nós. Se foi um rio Jordão que está diante de nós, oh Pai, seja qual for o tamanho da dificuldade, seja qual for o tamanho do problema, contigo nós somos mais que vencedores, Pai. Oh, o Senhor vai nos dar direção, nós vamos colocar a palavra à frente, nós vamos agir na fé, Pai, e tudo vai se cessar, o vento vai se cessar, as ondas vai se acalmar. Vai vir grande bonança, Pai. Se o Senhor possível, o Senhor é poderoso para drenar a água como o Senhor drenou lá no Rio Jordão, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, porque é o Senhor, Pai, que nos dá a vitória. O Senhor dá vitória para aquele que crê, Pai. Tudo é possível àquele que crê. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, na palavra de Deus e você vai chegar aonde você tem que chegar. Não fique triste, porque você fala, eu estou em dezembro, eu ainda não consegui concluir o meu projeto, eu não consegui conquistar aquele sonho, eu não consegui realizar algo que eu projetei de fazer. Eu encontrei dificuldade, algo me parou, eu encontrei um problema disso, problema daquilo. Coloque tudo agora diante de Deus. Desperte Jesus agora com a sua oração. E volte e comece e faça. Deus vai dar solução. E você vai ver que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Graças a Deus. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre minha promessa um deserto e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. E eu avançando não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando.